Amém, glória a Deus. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler do 5 ao 9. Depois outros textos, mas esse é para dar início aqui, para nós nos aquecermos. Nós como igreja, temos dito isso, nós entendemos que toda igreja tem 5 propósitos. Você pode falar isso de diferentes formas, cada igreja apresenta de um jeito, mas tudo que uma igreja faz, cabe em 5 propósitos, 5 ênfases uma igreja faz. Uma igreja adora, ela celebra, adora a Deus, e aí pode ser a celebração pública, individual, isso é adoração. Uma igreja, ela cria relacionamentos, uma igreja tem um propósito da comunhão. Nós precisamos de uma igreja para se relacionar entre nós, entre irmãos, entre pessoas. Então, adoração, comunhão. Uma igreja existe para evangelizar, né? Se tem algo que a gente faz na terra que nunca vai fazer no céu, é evangelizar. Então nós fazemos missões. Esses projetos que a gente apresentou são missões. Nós usamos o termo missões aqui, que envolve evangelização. Tanto evangelização urbana, onde nós estamos, como transcultural, né? Outras nações. E aí uma igreja também, além de adorar, além de evangelizar, além de ter comunhão, uma igreja existe para ensinar, para discipular, que é o tema nosso do ano, né? Ser e fazer discípulos. É na igreja que você cresce, que você aprende, você é edificado pela palavra, você caminha um com o outro, você dá e você recebe. Onde há ensino, né? Classes, há oportunidades, há discipulado, há formas de ensinar, seja através do púlpito, no dia a dia. E uma igreja existe para servir. Nós estamos aqui para servir um ao outro. Servir a comunidade que vivemos, a igreja e ao mundo. E servir a Deus. Então, a igreja, qualquer igreja que nós fizermos uma lista das igrejas e começar a olhar, mas aquela igreja faz assistência social, é serviço. Né? Aquela igreja, ela tem uma campanha que ela vai na favela, evangelização. Ela tem célula, tem grupo familiar, ela tem culto, é celebração, é comunhão, é edificação. O nome pode ser o que for, mas nós somos criados para esses propósitos, como igreja e como indivíduos. E durante esses 5 anos que eu estou aqui pastoreando a igreja, nos últimos 4, nós temos trabalhado a igreja com estações, né? A cada 3 meses nós dizemos que temos uma estação. E essa estação enfatiza um propósito. E agora, esse novembro, dezembro e janeiro, nós entramos numa outra estação como igreja, que a gente chama de estação colheita. Que é a hora de nós olharmos para o ano que se passou, celebrar a Deus por aquilo que aconteceu, agradecer a Deus, mesmo pelas derrotas, pelas lutas, pelas adversidades, mas temos colheitas, temos bênçãos. Né? E é um tempo de nós enfatizarmos a ênfase, nossa, aqui o propósito da celebração. É um tempo para celebrarmos a Deus aquilo que Ele tem feito. Começa agora, né? Dezembro, aí já começa festa de formatura, festa aquilo. Você sabe, quem tem criança pequena, e filhos, né? Escola, faculdade e tantas outras coisas. É o tempo de celebrarmos as colheitas, os frutos. Né? Se você olhar para esse ano, quanta coisa boa Deus fez, quanta bênção você alcançou. E é um tempo então para celebrarmos. E nós usamos o nosso novembro para meditar sobre isso, dezembro sobre isso, e fazemos festas, né? Celebrações, as células, a própria festa das nações, cada ano uma festa diferente. E aí em janeiro ainda continuamos nisso, mas um foco mais na adoração, de nós nos prepararmos para o próximo ano, né? Porque o nosso ano aqui, o nosso calendário litúrgico, vamos dizer assim, nós começamos em fevereiro, né? A agenda que a gente faz da igreja é de fevereiro a fevereiro, com a liderança aqui. Mas mesmo dezembro, né? É um tempo de você orar, se preparar, adorar a Deus, jejuar, para se preparar para um ano que se inicia. E nós usamos essas estações de forma didática, mais para nós, liderança, principalmente, saber o que nós ministramos, sobre o que falamos. Nós não atiramos a esmo, nós não subimos nesse púlpito aqui para, o que eu vou pregar amanhã? Deixa eu ver. Não, nós temos uma direção, nós queremos acertar um alvo. Mas nós temos entendido e conversando com a liderança que esse tempo das estações para nós está se encerrando, né? A igreja está entendendo o que é, então, essa última estação. A partir de fevereiro do ano que vem, nós vamos continuar trabalhando os propósitos, mas sem essa definição de estação a cada 3 meses e tal. A gente vai trabalhar os 5 propósitos. Então, nós estamos iniciando agora a estação, diga-se, estação colheita. Nossa ênfase, repita comigo, nossa ênfase
Você é professor, tem uma régua aqui. Nossa ênfase é adoração, é celebração, é celebrar a Deus. E esse texto, e hoje a mensagem de hoje eu quero falar sobre isso, sobre amar a Deus. Porque a expressão da adoração é quando Jesus fala com os seus discípulos, eles perguntam, Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é a expressão da adoração. Vou definir a adoração na Bíblia, amar a Deus. Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5 ao 9, tem na tela ali, vocês podem acompanhar. Eu vou ler aqui, mas tem aí, né? Deuteronômio 6, 5 ao 9, talvez um pouco diferente a versão, mas o texto é o mesmo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-o nas testas, escreva-o nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 e 38, Jesus usa esse mesmo entendimento. Em Mateus 22, 37 e 38 diz, é o texto que eu acabei de falar, Jesus disse, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Jesus estava citando Deuteronômio. Este é o primeiro e maior mandamento. Então aqui a gente tem duas afirmações sobre amar a Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E são duas afirmações muito parecidas, né? Muito similares. Deuteronômio fala de todo o coração, alma e força. Em todo o tempo, enquanto você estiver caminhando, onde você estiver andando, onde você estiver fazendo algo, em todo o tempo. E ele também fala de gravar em todos os lugares, né? Eles amarravam versículos, né? É literal, eles faziam isso na testa. Mas está falando assim, onde você estiver, a palavra. E em Mateus o texto fala, Jesus fala, de todo o coração, alma e força. E Jesus aqui coloca que este é o maior dos mandamentos. Se tem um mandamento que nós precisamos cumprir, é esse, obrigado. É amar a Deus. Então, duas afirmações fortes aqui acerca do amor que nós devemos ter pelo Senhor. E a minha pergunta para você essa manhã é, você ama a Deus? Você ama a Deus de todo o coração? Com toda a sua alma, com todas as suas forças, em todos os lugares, de todas as formas? É isso que o texto está falando. É uma pergunta. E aí, você ama a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, em todos os lugares, de todas as formas? E aí, sem dúvida nenhuma, o nosso maior propósito, o propósito maior da nossa vida é amar a Deus. Se nós perguntarmos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida, para a igreja, qual que é o maior? Amar a Deus. Por que nós fazemos missões? Vamos lá na Mongólia, vamos lá para a Tailândia, onde não tem alguém que não conhece o Senhor. Para quê? Para que aquela pessoa conheça Jesus e o adore, e o ame. Esse é o objetivo. Para que todos os povos, línguas e nações o adorem. Todos os outros propósitos da nossa vida fazem parte deste que é o maior. Eu acredito que na sua cabeça, assim como na minha e da maioria dos cristãos, existe uma lista de afazeres para com Deus, né? A gente pensa, né? Eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que temer a Deus, eu tenho que cantar para Deus, eu tenho que pregar, eu tenho que servir, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar, e eu tenho que ter comunhão, e aí por aí vai, né? Você consegue fazer um monte de coisa. Você pode dizer assim que, eu tenho que fazer isso para Deus. Nós somos chamados para fazer tudo isso, sim. Deus nos convida para fazer tudo isso. Mas o que Ele requer mais de mim e de você é que nós amemos a Ele. O que Ele mais requer de mim é que eu o ame. Que eu ame a Deus. E amar a Deus, amados, implica em várias coisas. Em João 14, 15,
Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então amar a Deus implica em nós vivermos em santidade. É uma forma de amar a Deus. E aí tem muita gente que não peca, por quê? Porque eu tenho medo de perder a bênção, de perder a salvação, tem medo do diabo, né? Porque se eu pecar, o diabo entra, aí complica. Porque eu tenho que ministrar, eu tenho que fazer algo, daí eu tenho medo e eu não quero, e aí eu não peco por causa disso, porque eu vou cantar, ou porque eu vou servir. Tudo isso é importante. Mas na verdade o que deveria nos evitar do pecar, o que é? É o medo? Não, é amar a Deus. Nós não deveríamos pecar por amor a Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado no medo. Nosso relacionamento com Deus é baseado no prazer de estar com Ele, de se relacionar com Ele. E eu quero basear essa mensagem, essa pregação, na vida de um homem que tinha muito prazer em estar com Deus. Tinha alegria em estar com Deus. O nome dele você conhece, é Moisés. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos meditar do versículo 7 ao 11. É o texto quando o anjo de Deus aparece para Moisés, e Deus fala com Moisés, e o Senhor, né, na verdade, Deus fala com Moisés. Deixa tua Bíblia aberta em Êxodo 33, que por aí que a gente vai ficar. Mas quando a gente fala em amar a Deus, a gente tem que pensar o seguinte, baseado aqui em Êxodo 33, quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Quem são aqueles que amam? Vamos ler Êxodo 33, do 7 ao 11, depois meditaremos em cada um dos versículos. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, afora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu já preguei aqui hoje umas 10 vezes esse texto. Eu amo esse texto. Na minha juventude, um dos textos que mais marcou a minha vida foi esse texto. Porque eu ficava olhando esse Josué, o moço, o jovem Josué, servo de Moisés, não se apartava da tenda. Mas quem são aqueles que verdadeiramente amam a Deus? E eu quero, baseado nesse texto, observar isso com você. Versículo 7. Primeira parte do versículo diz assim: Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro, ou tenda da congregação. Então aqueles que verdadeiramente amam a Deus são aqueles que priorizam tempo no secreto com Deus. Você precisa priorizar o seu tempo no secreto com Deus. Quando Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fala do Pai Nosso ali, Jesus diz, quando ele vai ensinar ali sobre como devemos orar, Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Mas Deus deseja nos encontrar no secreto. Deus deseja ter um encontro com você mais no secreto que no coletivo. Deus espera te ver mais vezes lá no seu quarto, com a porta fechada, você e ele, do que nos cultos, domingo, ou nas células. Não que ele não queira você aqui. Mas ele deseja esse tempo no secreto. Se você ama a Deus, você quer estar com a pessoa. Se você ama a Deus, você quer estar com Ele. Quando você ama alguém, você quer estar com ela. Você quer investir tempo com ela. Deus deseja nos encontrar no secreto mais do que
no coletivo, mais que com amigos, mais que na comunhão, no trabalho, na reunião, com a família mesmo. O Senhor quer que nós estejamos com Ele. E esses dias eu li algo de um escritor, de um pastor chamado Bill Johnson, e ele diz o seguinte, até comentei ontem com os jovens: a presença é mais importante que os princípios. Somos transformados pela presença e não pelos princípios. Os princípios norteiam nossas vidas, mas a presença transforma. Nós aprendemos princípios, estudamos princípios, lemos para a Bíblia para aprender princípios e vivemos os princípios. Queremos isso, certo? Amém? Devemos buscar os princípios. E os princípios nos norteiam. Mas se a presença não vier, não tem transformação. Se a presença de Deus não for acompanhada, não há mudança. E aí a gente conhece um monte de pessoas, você deve conhecer pessoas que têm um caráter firme, vivem princípios, têm uma vida norteada por Deus, por princípios de Deus, por princípios da palavra. E às vezes você vê ela fazendo algumas coisas erradas. Ela tem princípios, mas está faltando presença. Porque a presença transforma. E não adianta também só buscar a presença e viver uma vida sem princípios. Mas o que transforma a vida de uma pessoa é a presença de Deus. E aí nós vemos aqui que Moisés tinha as duas coisas. Ele vivia por princípios, mas ele tinha a presença, ele caminhava na presença. E uma das maiores expressões do amor, mesmo Bill Johnson fala, é a exclusividade. Uma das maiores expressões do amor. Se a gente perguntar para a nossa esposa, para os nossos filhos, ou para o seu esposo, para os seus filhos, com certeza eles vão concordar e eles desejam viver e ter a exclusividade sua. Da atenção, do tempo, não é isso? Que eles querem, que nossos filhos querem, nossas esposas querem, nossos esposos querem. Quanto mais Deus. Ele quer exclusividade, Ele quer ser o primeiro e o único. Tem uma frase que diz o seguinte: morto é o estado que devemos viver. Você tem que estar morto para esse mundo. E morrer tem um preço alto. Porém, esse preço se torna incomparável perto da recompensa que um dia receberemos. É uma troca injusta, diz esse pastor Bill Johnson. Você dá tudo de si e ele dá tudo para si. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que se você ama a Deus, você tem que priorizar o secreto. Amados, eu quero incentivar isso. Comece a ter o seu tempo a sós com Deus. Você tem que ter um tempo a sós com Deus. Você pode vir aqui à frente da igreja, nós oramos com você, abençoamos a tua vida. Você está recebendo algo de alguém que teve um relacionamento com Deus, tal e tal, beleza. Você pede oração num grupo lá, as pessoas vão orar junto com você. Mas nada muda não. Não há maior mudança do que quando você está na presença de Deus. Pastor, mas eu não consigo passar muito tempo. Você consegue 10 minutos? Então comece 10 minutos. 10 minutos você, mas não é você, a tua esposa, teus filhos. Não, é você. Você vai lá e tem um tempo para você orar, falar com Deus. Leia um texto. Também a gente tem que ouvir Deus, não é só a gente falar, né? Não é um monólogo, é um diálogo. Deixa Deus falar com você. Se você tem um pouquinho mais de tempo, você coloca ali um louvor, ali, hoje tem acesso tão fácil com a internet, um louvor para você meditar, para você calar. Né? Quando a gente fala meditação, não é meditação oriental, né? Que fala assim, que você tem que se esvaziar. Não, a meditação cristã é diferente, você se enche. Porque a meditação oriental vai dizer, você se esvazia, fica a mente vazia, e aí aquele ditado é verdade, a mente vazia é a oficina do diabo, gente. Né? Não, você se esvazia de si e se enche de Deus. A meditação bíblica é essa, você enche de Deus, de conceitos de Deus, de palavra de Deus. Tem um livro do Bill Hybels, que eu gosto do título, o livro é até simples, é sobre oração, mas o título é muito bom, é Ocupado Demais para Deixar de Orar. O livro é conteúdo sobre oração, normal tal. Mas ocupado demais, sabe aquele dia que você está mais ocupado? Esse é o dia que você tem que mais orar, que tem mais coisas a fazer, mais decisões a tomar. E você não pode viver dependendo da vida de oração da tua esposa, do teu esposo, do teu pai, da tua mãe. É a sua, é o seu secreto. Ah, eu amo a Deus. Quanto tempo você passa com Ele? Quanto tempo você passa com Ele? E eu não quero dar tempo, né? Eu lembro que eu fazia seminário ainda, estava em Curitiba, na comunidade cristã em Curitiba, lá fazendo seminário. E veio uma
uma pastora americana, mas canadense, não lembro, ela trabalha na África até hoje, em Moçambique. Pastora Heidi Baker, não é o nome dela. É, né, o nome dela. E ela teve um tempo com os alunos, ministrando sobre nós, uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela falava o seguinte para nós, assim, para os alunos, era uma turma pequena. E ela tinha uma vida de presença de Deus, o ministério delas já ressuscitou lá, não sei quantas pessoas lá na África, assim, mortas, que morreram, eles oraram e ressuscitou. E ela dizia assim, não é o tempo que você passa, é o quanto você se rende. Você pode passar 3 horas de oração e a tua cabeça está pensando no que você vai fazer depois, lá, tudo. Mas é o quanto você se rende, quanto você se entrega naquele momento. Sabe, eu tenho 15 minutos, mas eu vou me entregar, vou me render. Segundo lugar, quem são os que amam verdadeiramente a Deus? São aqueles que servem a Ele em sua casa. Olha o que o texto fala no versículo 7 ainda, na continuação, a parte B. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Então, quem é aqueles que amam a Deus? São aqueles que servem a Deus, que servem a Ele na casa dEle. Nós não vamos ficar a vida inteira dentro do nosso quarto, né, buscando a Deus lá e no secreto e tal. Nós temos que receber no secreto para servir no coletivo. Né? O público é resultado do privado. Nós buscamos a Deus que está nos céus para servir pessoas que estão na terra. Buscamos a Deus, estamos na presença de Deus, buscamos a Deus que está nos céus para servir as pessoas que estão na terra, no dia a dia, vivendo. Em 1 João 3,18, João fala assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então o secreto ele tem que fluir para algo prático, para tocar pessoas. E é amando a Deus sobre todas as coisas, que cumpre-se o segundo mandamento semelhante que Jesus fala, que nós vamos amar o próximo, ao ponto de servi-lo. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou conseguir servir ao meu próximo, servir a Ele. O pastor Luciano Subirá, no livro De Todo o Coração, ele diz o seguinte, Satanás já não consegue mais deter o crescimento da igreja. Assim sendo, ele procura diluir nossa força em Deus, corrompendo-nos em algumas práticas importantes, principalmente a questão do amor ao Senhor. Porque quando a gente fala de amor, parece que fica um negócio mais abstrato, né? Ele tem que se tornar prático. Tem que se tornar prático. O inimigo ele não consegue mais segurar a igreja. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar corromper uma das práticas. O que é? O amar uns aos outros. O amar ao Senhor. E aí eu não consigo fazer algo para os outros. Como que nós vamos servir ao Senhor? Se a gente vira e mexe e cai nessa armadilha aqui, nessas armas das trevas que é de não amar a Deus. Porque tem um monte de gente servindo a Deus, fazendo coisas para Deus, fazendo um monte de atividades na sua agenda semanal para Deus, mas vazio de Deus, vazio do amor de Deus. Nós precisamos resgatar isso, amar a Deus. Eu canto aqui, não é o meu caso, né? Mas os que cantam, canto por amor a Deus. Se eu prego, tenho que pregar por amor a Deus. Se eu evangelizo, é por amor a Deus. Se eu faço algo, se eu educo, o que eu faço no meu dia a dia, faça por amor a Deus. Em João 21,16, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Lembra? Faz as perguntas para João, para Pedro, né? Para Simão, Pedro. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. 3 vezes ele pergunta. E aí Jesus fala assim, então pastorei as minhas ovelhas. Se você ama, então pastoreia. Jesus nos mostrou que o melhor serviço vem dos que não são de fato aqueles servos assalariados que recebem. Mas Jesus demonstra que vem dos amigos íntimos, que assumem o papel de servo por amor. Que serve por amor, aquele amigo íntimo, mas serve por amor. Com Jesus, nós temos que fazer o quê? Nós temos que andar atrás. Aí você vai vendo o que ele vai fazendo. Se você fosse um discípulo de Jesus, lá daquela época, caminhando com Jesus, um dos 12, se ia atrás dele e vendo o que Jesus ia fazendo e ver tudo que ele faz à sua frente. Porque se você fosse, imagina eles iam na frente de Jesus, né? Não iam ver só as suas obras. Mas quando nós vamos vendo, vamos atrás, vendo aquilo que Jesus está fazendo, fica mais fácil. Então aqueles que amam a Deus, eles priorizam o secreto, eles servem na sua casa, versículo 8 de Êxodo 33.
Versículo 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando até que ele entrasse. Em terceiro lugar, aquele que ama a Deus, aqueles que amam verdadeiramente a Deus, são aqueles que influenciam os outros. Olha que coisa, gente. Ele passava, ele ia até a tenda, o pessoal sabia, ó, Moisés tem que orar, está indo buscar a Deus. O povo já vinha para frente da casa, da tendinha lá, e já ficava lá. E o texto fala depois que eles também começavam a adorar. Sabia que alguma coisa ia acontecer. O seu amor por Deus vai naturalmente produzir uma reação às pessoas que estão à sua volta. Naturalmente. Seja uma curiosidade, às vezes a pessoa nem sabe o que é. Nós estávamos falando disso ontem, né, nos jovens, com o Arthur, com o Ronaldo, com o pessoal. Algo, a pessoa vai perceber. Algo tem. O texto diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, na tenda da congregação, as pessoas levantavam. E essa palavra que levantava significa tornar-se poderoso. É uma palavra que quer dizer entrava em cena, entrar em cena. Que coisa maravilhosa. Sabe o que quer dizer isso? É que quando o seu movimento em direção a Deus tira as pessoas da inércia. Eu ouvi isso uma vez do pastor, uma conversa, estava eu e a Karina, não sei se ela lembra, com o pastor Sérgio de Castro, lá em Curitiba, uma vez, fomos almoçar junto, pastor do Templo das Águias, e ele disse o seguinte, eu perguntei para ele assim, pastor, você abre uma igreja perto da outra, por que isso, né? No meu bairro tinha 3 igrejas. Ele falou, aprendi com o Peter Wagner, fiz um curso lá, que quando você abre igrejas, não precisa ser a mesma igreja, né? Tem igrejas naquele lugar, o ambiente daquele bairro muda. Então, de repente, você mora num lugar e abre uma igreja evangélica ali, outra lá. Assim, ó, não dá para explicar, é espiritual, mas acontece algo no mundo espiritual. E eu creio que é isso aqui, as pessoas saem da inércia. Elas se mexem, elas se movimentam. Então quando você começa a buscar, pastor, minha mulher não quer saber nada de Deus, ou meu marido não quer saber, nem vem na igreja, tal. Comece a você buscar, comece a você se aproximar de Deus, a amar a Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento. As pessoas que estão à sua volta vão sair da inércia. Às vezes você precisa ver os outros amarem algo antes de você mesmo amar. É como se eles estivessem mostrando o caminho. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, né? Vocês não conhecem ninguém que torce para algum time e de repente você começa a torcer por causa do cidadão? Para aquele time, hein, Ademil? Você não conheceu alguém assim? Eu sou torcedor do Operário Ferroviário de Ponta Grossa, caiu para a Série C. A gente só vai buscar um título da Série C e vai voltar agora. E desde que eu cheguei aqui, eu falo, não, Berlei, eu brinco, falo sobre o Operário e tal. Assim. E o Demil é caminhoneiro, que nosso irmão, tal, torce para o Atlético. Mas tá. Eu lembro, o Operário jogava, eu cheguei aqui em Maringá, o Operário jogava Série D. Aí depois foi para C, depois foi para B e tal. Eu sei que não lembro, eu no comecinho, assim, o Demil estava lá na Bahia um dia, e ele me manda uma mensagem assim, ó pastor, onde é que está passando o jogo do Operário? Fala, alguma coisa a gente está influenciando. Até hoje eu brinquei que aumentou a torcida do Operário em Maringá aqui. O pessoal fica com dó de mim e daí começa a torcer. Né, Roberley? Até o Roberley assiste o jogo do Operário porque ele lembra de mim. Ele vê o jogo do Operário e ele lembra de mim, né? Agora tem que achar onde é que vai passar agora isso aí. Série C é uma tristeza. Mas tá. Mas, ou viajar, sabe aquela pessoa que viaja para um lugar, né? Nós estamos aí, querendo achar um lugar legal para ir no final de ano. Né? E aí você não sabe para onde ir, de repente alguém vai e fala assim, eu fui para tal lugar, e era assim, assim. E você fica com vontade de ir para aquele lugar, e de repente se esse programa vai também. Por quê? Porque alguém falou. Porque é bom quando alguém diz, né? Isso aguça a nossa, tira-nos da inércia. Isso fala de ser referência. Nós precisamos de homens e mulheres que estão apaixonados por Deus, que começam a contagiar os outros, a querer aquilo que você tem, aquilo que você dá. Um copo de água não está realmente cheio até que transborde. O copo de água aqui não está, ele está cheio? Não, ele está cheio quando ele transbordar. E a plenitude da presença do Espírito Santo em nossa vida, amados, é medida pelo transbordo do Espírito. Quanto mais você transborda, nós vamos tocar o mundo. Deus não quer que você simplesmente seja cheio. Aqui não tem uma jarrinha aqui, senão eu ia fazer sujeira. Deus quer que nós enchemos esse copo d'água. E ele transborde, você é o copo, é para transbordar. De você ter algo
seja qualquer área da sua vida, tanto de Deus que isso começa a se esparramar. E aí, se nós encher esse balde, esse copo aqui, ele vai começar a derramar, vai molhar o chão, vai influenciar os outros lugares. Nós temos visto e temos orado, né? Questão da nação, questão política, já passou, agora a gente tem coisa aqui, a gente tem que orar. Tá, tem que fazer ações, tá? Não temos nada contra isso. Mas na minha concepção, sabe o que falta para a igreja? Mais do que a gente dar um grito político, é nós transbordar. Transbordar da presença. Transbordar da presença de Deus. E aí a gente pode fazer manifestação, tudo, não sou nada contra isso. Pode fazer, vai para a rua e vai. É um direito, com ordem, decência, tudo é direito. Agora, mas mais do que isso, nós precisamos, o avivamento genuíno, é nós transbordar de Deus, até que a gente influencie os outros. E aí os outros vão perguntar, por que vocês pensam assim? Por que vocês pensam dessa forma e não daquela que o outro lado lá fala? Por causa disso. A presença de Deus em nós vai fazer com que as pessoas nos ouçam. E outros não vão querer, né? E paciência, né? Amados, versículo 9, diz assim, ó, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus são aqueles que vivem experiências sobrenaturais com Deus. E nós precisamos resgatar isso no meio da igreja. Deus nunca parou, continua fazendo. Mas eu creio, eu brinco com os meninos, na teologia eu não sou pentecostal, mas na doutrina do Espírito Santo eu sou pentecostal. Nós cremos, nós não somos sensacionistas, nós cremos que Deus continua sendo o mesmo de ontem e será para sempre o mesmo. Ele continua curando, libertando, transformando, fazendo milagres, fazendo o sobrenatural acontecendo. O texto diz que assim que Moisés entrava, ele entrava na tenda, é uma ação natural. Ele entrava, o Senhor falava com ele, descia uma coluna de nuvem, ou seja, quando ele entrava, ação natural, vinha uma ação sobrenatural. Quando ele dava um passo no natural, havia uma ação sobrenatural. E tem pessoas, amados, que vivem a vida inteira à porta. Ela chega até a porta, mas ela não entra. E é interessante quando você vê a conversa de Jesus com Nicodemos, lembra? Que vai ser naquele contexto que Deus amou o mundo de tal maneira. Nicodemos era um fariseu, um sacerdote. Não era sacerdote, era fariseu. O sacerdote não era fariseu. Ele era um fariseu, um escriba, estudioso da lei, mestre em Israel. Ele procura Jesus de madrugada. E vai, porque não queria que ninguém visse, e ele queria aprender sobre Jesus. Jesus fala algo para ele, olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Legal, né? Quem não nascer de novo, não entregar sua vida a Deus, não pode ver o reino. Mas Jesus continua e fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Eu percebo que tem muitos cristãos que só ficam vendo, mas não entram. Se Moisés ficasse parado na porta, não ia acontecer nada. Mas quando ele entra na tenda, o sobrenatural acontece. Mas nós somos chamados para entrar. Por amor. Sempre nós queremos ir além. Devemos querer ir além. Não fique aquém, vai além. Eu prefiro buscar o sobrenatural e nunca acontecer nada do que dar uma desculpa para minha falta de fé, para minha incredulidade. Não, isso não é bem assim, isso não é bem assim. Querer explicar. Existe o sobrenatural, existe. Quantas vezes eu já fiz isso com alguém que diz que não acredita em Deus e brincava assim, então vou fazer uma oração aqui e falar para uns demônios virem te atormentar. Cara, parem com isso. Ué, se não existe nada, ué. Você não vai conseguir dormir essa noite, tanta opressão que você vai ter na tua vida. O cara na hora muda o discurso. Não, existe um sobrenatural, existe a ação de Deus. Amados, vivemos aqui há uma eternidade. Existe uma eternidade. E nós vivemos aqui uma fração dessa eternidade. A Bíblia diz que a nossa vida é como a erva da flor que nasce de manhã e de noite, de tarde já murcha por causa do sol. A nossa vida é passageira demais. Passageira demais, rápida demais. Não vale a pena viver sem experimentar o sobrenatural.
Eu quero. Deus, eu quero viver. Já vi coisas, mas eu quero ver mais. Eu já participei de cultos, amados, quando estava no seminário, isso, de ver cego, uma mulher cega de ser curada. Sim, eu estava lá, eu era seminarista, eu estava cuidando da porta, eu ficava na porta, você que fica na porta, você vai ver experiência. Eu ficava na porta, eu vi a mulher entrar, lá na comunidade cristã de Curitiba. Eu vi ela entrar, e terminou o culto, o pastor orando, o Randy Clark orando por ela, orando por ela, orando por ela. E nós sentados, esperando o cara parar de orar para fechar, nós morávamos na igreja, seminarista. E de repente aquela mulher começou a gritar e começou a ver. Rapaz do céu. Outro dia tinha uma fileira dessa, assim, cheia de gente assim, na família dela, no culto. Ela quis ir a pé para a casa dela, no bairro Alto ela morava. Para ver, ela perdeu a visão por uns 30 anos. Imagina que ela quis ver a rua, como é que estava, ela quis olhar, ela foi a pé, uma senhora, para casa, que eram uns 2 quilômetros ali da igreja. Aí não só para sentir um arrepio, só para ver isso. É para saber, sim, por amor a Deus e por amor a pessoas. Por amor a Deus e às pessoas. Os seus anos de cristão, têm te trazido mais experiência com Deus? Ou você estagnou? A cada ano que tem passado, será que você tem crescido mais? E tem tido experiências maiores? O nível vai subindo, né? A régua vai subindo. Aquilo que antes tinha coisas que não te incomodavam. Nem era pecado, mas hoje te incomoda. Opa, em santidade, em tudo isso. E em experiências, em mover. Imagine você trabalhando numa empresa, 30 anos fazendo a mesma coisa. 30 anos, não evoluiu, não cresceu, fez a mesma coisa. Com Deus, todos os dias tem algo novo. Todos os dias há uma experiência nova. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés, é o último ponto, né? Lembrei da figurinha de ontem. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, seu servo, não se afastava da tenda. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus, são aqueles que discipulam e preparam a próxima geração. Aqueles que vêm depois de nós. Os que amam a Deus se preocupam com o legado que ficará depois que você partir. Aqueles que têm seus filhos, preparam filhos saudáveis, que amem a Deus. Eu não tenho muitos recursos, mas eu quero deixar um legado para os meus filhos. E não é recurso. É capacidade para eles gerar os recursos deles, a fonte deles. Mas quero deixar um legado de que eles amem a Deus, verdadeiramente. E aí tem um lado espiritual também, né? Que são os filhos espirituais. Nosso desejo é servir a Deus sempre, ficar aqui e tal. Mas eu entendo, e eu tenho falado isso muito com os jovens, com a liderança, que nós vamos ter que passar o bastão uma hora. E eu não quero estar velho, porque eu não consigo fazer mais nada, passar o bastão. Não, eu quero na minha força estar passando o bastão para essa nova geração, e eles continuar aqui, nós ser ovelha deles aqui, e nós trabalhar com eles e servir a Deus com essa nova geração. O amor de Moisés por Deus, aquele amor que Moisés tinha por Deus gerou algo tão grande, uma fome tão grande, e ainda maior num jovem que era servo dele, chamado Josué, que ia junto com ele, levava as coisas de Moisés lá para a tenda. Aí Moisés entrava na tenda, a glória de Deus vinha, a manifestação de Deus, falava tal. Aí Moisés terminava o expediente e ia embora. E o jovenzinho Josué não saía de lá, porque ele amava a presença de Deus. Josué não se afastava da tenda. Moisés já havia se retirado, mas Josué queria saber se tinha algo mais. Eu quero ir além do que Moisés foi. Ele queria receber um pouco mais. E por isso ele ficava mais tempo próximo à tenda. Porque o amor a Deus não pode ser egoísta. A Bíblia diz que os filhos, isso vale para os filhos naturais e filhos espirituais, os filhos são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Salmo 127, lemos esses dias. Os filhos são como flechas. Flechas vai fazer o quê? A flecha vai aonde você não vai. Vai alcançar um alvo lá, aquele ventilador é o alvo. Você prepara a flecha, tem todo o tempo de preparo, né? E você lança, você não consegue chegar lá. Na caça, pegar aquele animal, não. A flecha vai onde você não vai. Os nossos filhos irão onde a gente não vai. Eles irão mais longe.
tanto os naturais como os espirituais. Eles irão mais longe. Moisés entendeu isso. O amor de Deus não pode ser egoísta, o amor de Deus tem que ser compartilhado. Eu vou ser o grande cara cheio de Deus e os outros tudo vazio do teu redor. Uma coisa está errada. O que você recebeu de Deus, transfira para a próxima geração. E isso vale para tudo, espiritual, material, profissional. Antigamente tinha aquela cabeça assim, né, que o cara sabia algo, aí ele não ensinava o cara mais novo porque podia perder a vaga dele, podia ser um concorrente, ou na empresa. Não, entregue tudo que você tem. Entregue o que você sabe, capacite pessoas. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Influencie, entregue. Não fique com nada, não retenha nada. O que você deixará para os seus filhos depois que você morrer, meu irmão? Casa, carro, terreno, glória a Deus por isso. Isso é bênção. Mas eu quero deixar o legado de quanto eu amei a Deus. E quando eu não estiver mais aqui, fechar meus olhos para essa história aqui, meus olhos se abrirem do outro lado, da eternidade. Os meus filhos, eu quero que eles lembrem a única coisa: meu pai amava a Deus. Meu pai dedicou a vida dele a servir a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí um pouco antes de morrer, se você olhar lá em Deuteronômio 34:9, Moisés faz questão de transferir todo o legado espiritual dele para Josué. Deuteronômio 34:9 diz assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Obedeceram. Moisés entregou tudo. Josué, no final da vida dele, lá em Josué 23:11, no final da vida dele, nos deixa o exemplo do que ele aprendeu direitinho. Por isso, ele diz assim: dediquem-se com zelo, 23:11 de Josué. Por isso, dediquem-se com zelo, ou diligentemente, a amar o Senhor vosso Deus. Dedique-se a amar a Deus, com zelo, com diligência, com fervor. Amados, Deus está nos chamando para quê? Lembrando você foi chamado para amar a Deus. Nós temos falado com os líderes, tivemos uma reunião essa semana, conversamos com os pastores também, na quarta, que nós temos a reunião pastoral. A igreja não é feita para criar um monte de atividade. Pastor, nós não temos isso, né? Não temos. A igreja não tem esse evento, né? Nós não temos. Esse dia alguém me perguntou já para mim, né? Pastor, você não faz culto no final de ano? Eu falei, não tem na Bíblia, então a gente não faz. Às vezes é bom para ter uma comunhão e tal. O evangelho é muito mais fácil. A religiosidade faz a gente inventar um monte de coisas que pode ser boa, pode servir para alcançar pessoas, para abençoar pessoas, para ter comunhão. Tudo isso é bom, mas a essência é amar a Deus. Amar a Deus aonde eu estiver. De repente, final de ano você vai viajar, vai para longe. Pastor, não tem nenhum culto, nenhuma igreja lá. Beleza, eu amo a Deus aonde eu estiver, com a minha família, sozinho se for preciso, aonde eu estiver. E eu quero concluir dizendo que tudo começa com uma primeira experiência. Pode ir lá para fazer um. Sim. Diga assim: tudo começa com uma primeira experiência. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no início do livro, Deus disse a Moisés: não se aproxime. Lembra? Deus aparece na sarça ardente para ele, a sarça que não se consumia, pegava fogo, um arbusto lá e não se consumia. Deus aparece para Moisés, fala com Moisés, e Deus fala assim: não se aproxime. Tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E se você olha os primeiros relatos da vida de Moisés, é interessante, né? No capítulo 2 ele está nascendo, no capítulo 3 ele já está tendo experiência sobrenatural, foi muito rápido. Mas Deus aqui dá um direcionamento a Moisés. Qual que é o direcionamento? Tire as sandálias. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus na profundidade significa renunciar a algo. Tirar as sandálias. Tirar as sandálias não é porque vai sujar aqui, eu limpei, eu passei. Deus pegou os anjos lá para passar aspirador no carpê dele lá e não, tira o pé que vai sujar. Não é isso. Deus está dizendo: Moisés, tira as sandálias. Renuncia a algumas coisas que você tem aí. Amar a Deus é renunciar a algo. Eu quero perguntar para você essa manhã: o que é como uma sandália na sua vida hoje? Qual é a sandália que está no seu pé? Que
para você amar a Deus, se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, você precisa renunciar. Deus diz para você: tire a sandália dos seus pés. O que nós temos que tirar? O que eu tenho que tirar? O que você tem que tirar? O que você que está em casa tem que tirar? O que será que Deus deseja de você, para que você o ame ainda mais? Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito, é isso que Deus estava falando. Tem coisas que temos que renunciar. A sandália era suja. Ele andava ali no deserto, né, e cuidava das ovelhas. A sandália era suja. Talvez seja algum pecado. Pode ser um pecado que está impedindo você de amar mais a Deus. E Deus está falando: tira a sandália dos teus pés. Lembra que Jesus fala a mesma coisa. Jesus fala assim: se teu olho te escandaliza, então corta, lança fora esse olho aí. Se o teu braço te atrapalha, corta o braço aí. Porque é melhor entrar cego no céu de um olho do que ir com os dois para o inferno. Ele está dizendo que a sandália suja pode ser pecado. E se eu amo a Deus, isso está me impedindo. Deus está dizendo: hoje é a oportunidade que você tem de abrir mão disso. Mas a sandália também prendia. Ela era presa, né? Amarrada, né? E mais do que essas de hoje, era toda uma amarração. Será que existe alguma prisão que te impede de se render completamente a Deus? E às vezes não é pecado não, sabe? Às vezes são prisões emocionais, são coisas do passado. Tira a sandália. Pecados, prisões, coisas que o detêm. Bill Johnson, no livro Face a Face com Deus, ele diz o seguinte: o ponto principal é que damos tudo de nós para obter tudo dele. Nunca houve um acordo melhor. Quando fazemos essa transação, descobrimos que o que considerávamos importante não é mais importante. Quando nós fazemos essa entrega, dar tudo de nós para obter o tudo dele, a gente vê que aquilo que era importante para nós, não, na verdade nunca foi importante. Deus está te perguntando nessa manhã, como Ele perguntou para Pedro: você realmente me ama? Você me ama? Quero te convidar a ficar em pé. Você que está na sua casa também, a ter um tempo de oração, a orarmos. Eu não vou fazer o apelo a você vir à frente, mas faça um apelo a você que está aí, a olhar para si mesmo e dizer: Deus, eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés. E hoje é o dia de você, Deus vai te deixar para refletir sobre isso. Tem pecados que eu tenho que afastar. Tem todos, né, pecados que tenho que afastar. E aquelas coisas que me prendem, que me amarram, que me impedem de servir a Deus com mais intimidade, com mais força, com mais vigor. Porque amar a Deus envolve priorizar o tempo com Ele, estar mais tempo com Ele, servir a Ele na casa dEle, influenciar os outros a buscarem a presença de Deus, viver experiências sobrenaturais, discipular uma nova geração, filhos, jovens, seja quem for. Deus nos chamou, e se eu amo realmente a Ele, Ele quer que às vezes que eu participe disso. E a primeira experiência de Moisés foi tirar as sandálias. Começa aqui, é aí que começa. Pai,